Fala, criminal daqui, vamos fazer uma compilação resumão sobre conduta para nós podermos entrar no tema resultado. Vamos ao quadro. Senhores, para dar um reforço aqui na matéria conduta, por ser muito extensa, vamos fazer aqui uma compilação resumão. Teoria do crime. Nós trabalharemos em toda a teoria do crime, os elementos e seus subitens. Fato típico, nós falaremos da conduta, resultado, nexo e tipicidade. Depois, em ilicitude, nós trataremos das excludentes de ilicitude, ou seja, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de direito. Em culpabilidade, nós falaremos da imputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa. Pois bem, falamos de conduta. Resumindo aqui e relembrando, a conduta pode ser um ato comissivo, que seria uma ação, ou um ato omissivo, que seria uma omissão, já a matéria dada. Na conduta ainda nós podemos identificar o dolo e a culpa, isto é, no ato do crime, aquela atitude, aquela conduta, ela foi desejada? O agente do crime cometeu, ele quis cometer o crime ou ele não quis cometer o crime? Se ele quis cometer o crime, se houve intenção de cometer o crime é doloso. Se não houve a intenção de cometer o crime ele é culposo. Nós temos dois tipos de dolo, o dolo direto e o dolo indireto. O dolo direto é quando ele deliberadamente ele quer produzir o resultado. Ele tem a intenção de cometer o crime. Isto pode ser dolo direto de primeiro grau, quando ele atinge somente o alvo do resultado. Dolo de segundo grau, quando tem consequências necessárias, ou seja, além de atingir aquele alvo, aquele bem tutelado, ele vai atingir de forma secundária outros bens tutelados. Dolo direto de segundo grau. Nós temos também a modalidade do dolo indireto, podendo ser ele alternativo, quando há alternatividade de resultados, isto é, ele pratica a conduta e tanto faz para ele se o resultado for um como o outro. Nós temos o dolo indireto eventual, que é aquele em que o agente do crime assume o risco de produzir o resultado. Agora falando da culpa. A culpa, ela vai ser a ausência de um bem de cuidado, por negligência, imperícia ou imprudência. Na culpa, nós vamos observar que há a previsibilidade do resultado. A pessoa poderia prever o resultado. O resultado é previsível. Também nós temos que falar que na culpa nós temos que ter a previsão legal, isto é, só haverá crime culposo se no artigo, se no tipo penal, tiver a previsão legal do crime culposo. Como no caso no artigo 121, se os senhores observarem no parágrafo 5º, fala do homicídio culposo. Então precisa ter a previsão legal e também a previsão do resultado. Seria possível prever o resultado. Todavia, a conduta, por mais que ela seja voluntária, num crime culposo, o resultado é involuntário. Ele não quer o resultado. Se ele quisesse o resultado, o crime seria doloso. Ele não tem intenção de produzir o crime. Ele não tem intenção no resultado. O resultado é involuntário. Também no crime culposo não cabe
a modalidade tentativa. Todos sabem que tentativa é um atenuante, ou seja, ela reduz a pena. E não existe a tentativa de algo que você não quer produzir. Se não quer produzir o resultado, como poderia ele ser tentado? Então, o crime culposo não cabe à modalidade tentada. Pois bem, culpa é a ausência de um bem de cuidado por negligência, imperícia e imprudência. Nós temos 3 tipos de culpa, que é a culpa consciente, a culpa inconsciente e a culpa imprópria. Culpa consciente é aquela em que o agente, ele prevê o resultado, mas ele não quer o resultado, ele confia na sua habilidade para não produzir o resultado. Por mais que ele haja com imperícia ou imprudência ou negligência, ele vai confiar na sua habilidade para não produzir o resultado. O que se diferencia a culpa consciente do dolo eventual é que no dolo eventual o agente assume o risco de produzir o resultado, enquanto na culpa consciente o agente pratica a conduta confiando na sua habilidade de não produzir o resultado. Temos também a culpa inconsciente. A culpa inconsciente é aquela em que o agente, qualquer pessoa poderia prever o resultado, mas ele, ao praticar a conduta, ele não prevê o resultado. Ele, de forma inconsciente, ele age por imprudência ou por negligência e não prevê o resultado. Ele produz o resultado inconscientemente. Ele não tem consciência de que pode produzir o resultado. E por último, a culpa imprópria. A culpa imprópria é o caso da discriminante putativa. Quando o agente pratica uma conduta que, se ela fosse legítima, incidiria em uma das excludentes de ilicitude, como no exemplo que eu dei no vídeo passado da legítima defesa. Então ele pensa que está sendo ameaçado, ele vê o quadro e imagina que está sendo ameaçado e age numa excludente de ilicitude. Todavia, por não ser excludente de ilicitude, aquele ato não ser legítimo, a lei dá este amparo legal, como a discriminante putativa. Então o dolo é removido e ele responde por culpa imprópria. Podemos encontrar a discriminante putativa no artigo 20, parágrafo 1º. Eu dei agora aqui um resumo total do tema conduta, antes que nós avancemos para o item resultado. Um forte abraço.